Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Evandro Oliveira e estamos aqui para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, segundo trimestre de 2022, CPAD, Revista Jovens. O tema do trimestre é o perigo das tentações, as orientações da Palavra de Deus de como resistir e ter uma vida vitoriosa. Você está na Escola Bíblica Dominical e estamos estudando a lição de número 3, José. Resistir à tentação é possível. Nesta lição, veremos o exemplo de José, o homem que resistiu à tentação e foi grandemente recompensado por Deus. Sozinho, em uma terra distante e vivendo como escravo, José permaneceu fiel ao propósito de Deus em sua vida e foi compensado por isso. Vamos à parte introdutória da nossa lição. Lição de número 3. O tema da lição é José. Resistir à tentação é possível. O texto principal diz assim: ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Gênesis capítulo de número 39 e versículo de número 9. Resumo da lição. Quando temos temor a Deus, entendemos que é possível pelo Espírito Santo resistir às tentações. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para a nossa leitura bíblica. O texto bíblico se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 39, versículos 7 até o versículo de número 20. Muito bem, meus irmãos, eu convido você agora para irmos para os objetivos da nossa lição. São 3 os objetivos que devem ser alcançados pelo professor em sala de aula. O primeiro objetivo é mostrar as dificuldades de um jovem de Deus. Segundo objetivo, saber que o Egito foi um lugar de tentação para José. E o terceiro objetivo é compreender que o Egito também foi um lugar de restauração para José. Vamos ao primeiro ponto da nossa lição, mas antes de continuar, quero fazer 3 pedidos a você. Pode ser? O primeiro pedido que eu faço é: se você é novo por aqui, faça a sua inscrição no nosso canal agora e eu vou dar um tempo para você fazer isso. O segundo pedido que eu faço a você é: assista o vídeo até o fim. Tem imagens, subsídios, mapas, gráficos e muito mais para enriquecer a sua aula. E o terceiro pedido que eu faço a você é: caso você queira, deixe aí o seu comentário. Ele é muito importante para nós. Ainda queremos informar que as lições anteriores estão agrupadas em playlist numa biblioteca para facilitar a sua consulta. A você que nos tem acompanhado, muito bem-vindo a mais uma aula. A você que chegou no nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro pela primeira vez, conhecendo o nosso trabalho, é muito bem-vindo também. Então não saia daí, fique conosco, teremos uma aula abençoada. Vamos para o primeiro ponto da nossa lição. Agora sim, o primeiro ponto diz: as dificuldades de um jovem de Deus. Um filho nascido em uma casa dividida. Quem foi José do Egito? A história de José do Egito, como assim ficou conhecido, o filho de Jacó, com certeza é uma das mais notáveis dentre as histórias dos personagens bíblicos. A biografia de José desperta muita curiosidade entre as pessoas. Nesta lição, nós conheceremos o que realmente a Bíblia fala sobre quem foi José. É importante dizer que José foi o 11º filho de Jacó e o primeiro com sua esposa que mais amava, Raquel. O capítulo 30 do livro de Gênesis descreve toda a disputa entre Raquel e Lia, as 2 esposas de Jacó. Raquel era estéril e sofria por não poder dar filhos de seu ventre a Jacó. Porém, o texto bíblico diz que Deus lembrou-se de Raquel e a tornou fértil. Então, ela deu à luz a José e depois
a Benjamim. Você pode ver isso no livro de Gênesis, capítulo 30. Agora, meus irmãos, um filho detestado por seus irmãos. Veja que, nascido em um lar dividido, José cresceu sendo o preferido de seu pai Jacó. O amor devotado a José logo foi observado pelos seus irmãos mais velhos, pois o tratamento que ele recebia era diferente. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Por sua vez, os irmãos de José, por força dessa preferência paterna de Jacó, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente, nos diz a palavra do Senhor. Um filho fora de casa. É importante dizer que José era o filho preferido de Jacó, pois além de ser seu filho da velhice, também era o filho de Raquel. José ganhou uma túnica especial de Jacó, o que demonstrava sua predileção. Veja que os irmãos de José nitidamente tinham certa inveja e descontentamento em relação a ele. Mas foi depois dos 2 sonhos que José teve que a situação ficou ainda complicada. Nesses 2 sonhos, a família de José se curvava diante dele. Veja o que diz a palavra do Senhor, Gênesis capítulo de número 37. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice, e por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o seu pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho e, quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos: tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Certo dia, quando os irmãos mais velhos de José pastoreavam as ovelhas de seu pai Jacó, pediu que José fosse ver como eles estavam passando. Quando os irmãos de José o viram chegar, olha isso, alguns deles disseram: vamos matá-lo. Mas Rubens, o mais velho, disse: não façam isso. No entanto, eles pegaram José e o jogaram dentro de um poço seco. Depois, sentaram-se para decidir o que fazer. Nessa hora, surgiram alguns ismaelitas. Judá disse aos seus meios-irmãos: vamos vendê-lo aos ismaelitas. E foi o que fizeram. Venderam José por 20 moedas de prata. Como isso era maldoso, irmãos, e injusto. O que os irmãos iam dizer ao pai? Eles mataram um cabrito, mergulharam a bela capa de José no sangue do cabrito, depois levaram a capa para casa a seu pai Jacó e disseram: encontramos isso, veja se não é a capa de José. Jacó viu que era. Ele clamou: algum animal selvagem deve ter matado José. Era isso mesmo que os irmãos de José queriam que seu pai pensasse. Jacó ficou muito triste, chorou por muitos dias, mas José não estava morto. Vejamos o que aconteceu com ele lá por onde o levaram. Segundo ponto da nossa lição, que diz assim: o Egito, um lugar de tentação, escravo na casa de Potifar. Nesse capítulo aqui, José se torna o maioral dentro da casa do oficial de Faraó, capitão da guarda, e prospera ele e todos da casa por causa de José. Potifar sabia que era assim, porquanto reconhecia ele ser abençoado. No auge da prosperidade dentro da casa de seu senhor, sua mulher insiste com José em deitar-se com ele,
mas ele foge e acaba dentro de uma prisão, onde também, naquela prisão, ele é abençoado em tudo e reconhecido, inclusive pelo carcereiro morto. O Senhor estava com José. Que frase linda de se ouvir e de se viver. Embora a situação de José fosse terrível, imagine você privado de tudo, inclusive de sua liberdade, a ponto de ter um Senhor sobre si o tempo todo. Mas o que fez José? Nada. Simplesmente nada. Calma, eu explicarei, pelo menos tentarei explicar. Espero que você aprenda, pratique e se torne um homem bem-sucedido e próspero em tudo o que fizer, como foi o filho de Jacó em tudo que participou em sua vida. Meus irmãos, José não escolheu chorar, lamentar-se, culpar seus irmãos, sua sorte, culpar Deus, amaldiçoar sua vida, desistir de seus sonhos. Também não escolheu a violência, a revolta, a vingança. Também não escolheu o crime, o engano, a esperteza. José tinha tudo para ser um homem deprimido, não se tornou um homem deprimido. Tinha tudo para ser um suicida, não se tornou. Tinha tudo para ser um homem revoltado, não se tornou um homem revoltado. Tinha tudo para odiar, não odiou. Tinha tudo para se perder, não se perdeu em nada. José escolheu crer em Deus e confiar nele em meio a todas as tempestades e ventos contrários. Muito bem, meus irmãos, o outro tópico diz assim: a tentação ocorrida ao se dedicar ao seu trabalho e se destacando como um gestor inteligente e trabalhador, José acaba atraindo a atenção da esposa de seu senhor. Numa sociedade em que os valores familiares eram relativizados, a esposa de Potifar deve ter entendido que José era propriedade dela também e que os hábitos do Egito permitiam que ela se utilizasse sexualmente de um escravo. Veja, meus irmãos, que o teólogo Wisby comenta: José havia sofrido numa cisterna por causa da inveja dos irmãos, mas estava prestes a encarar um perigo ainda maior por causa da lascívia de uma mulher perversa. Ao convidar José para seu leito, a esposa de Potifar tratou-o de modo humilhante. É possível que estivesse pensando: afinal de contas, ele não é apenas um judeu, é um escravo. Não trabalha para meu marido e, portanto, para mim? Tendo em vista que meu marido não está aqui, eu dou as ordens e José é meu empregado. Sua obrigação é obedecer às ordens. Ela tratou José como um objeto, não como um ser humano. E quando seus convites foram recusados, voltou-se contra ele. Foi preciso um bocado de coragem e de determinação para José lutar dia após dia contra essa tentação, mas saiu vitorioso. Agora, meus irmãos, vamos estudar a tentação resistida. Mesmo diante das investidas de uma mulher socialmente poderosa, José se manteve firme em sua dedicação ao seu trabalho, ao respeito por seu patrão e, acima de tudo, manteve seu temor a Deus. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Gênesis 39, versículo 9. Por mais que José tivesse instintos como de um homem normal, ele os sujeitava a Deus e isso o manteve fiel. Muito bem, meus queridos irmãos, eu convido você agora para estudarmos o terceiro ponto da nossa lição: o Egito, um lugar de restauração. Como o Egito foi um lugar de tentação para José, também o Egito foi um lugar de restauração para José. O preço da fidelidade, primeiro tópico. Meus irmãos, ser fiel a Deus tem um preço e José pagou pela sua fidelidade a Deus e a Potifar. Acusado falsamente, foi parar na prisão do Egito. Se a situação dele já não era confortável como escravo, quem dirá como prisioneiro?
Um escravo poderia sair da casa, comprar coisas para seus senhores e, de certa forma, se socializar com outras pessoas, mas na prisão estariam as piores pessoas acusadas de crime contra a sociedade. Ser fiel a Deus custou alto para José, mas a palavra nos diz que o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade. Se por um lado ser fiel a Deus pode nos custar uma posição, recursos ou mesmo a boa fama, é certo que teremos a presença dele conosco. Agora, meus irmãos, a recompensa da fidelidade. Já que estudamos o preço da fidelidade, agora vamos ver a recompensa. Deus não permitiu que José terminasse seus dias na prisão. Da mesma forma que ele havia honrado a Deus por meio de seu testemunho, Deus na prisão começou a agir para exaltar José e lhe fazer justiça. A tentação pode ser uma fonte de prazeres momentâneos, mas são prazeres que vão cobrar o seu preço. É melhor ser fiel a Deus e ser exaltado por Ele do que pecar contra Deus e colher frutos da desobediência. Meus queridos irmãos, como vimos, a tentação existe, mas é resistível. José provavelmente tinha os argumentos necessários para dar vazão ao pecado, mas permaneceu firme, mesmo tendo se tornado um escravo distante de casa, distante das pessoas que amava, não estava distante do seu Deus, e essa convicção o sustentou quando ninguém estava perto para vigiá-lo em suas ações. Deus está presente e sempre ao nosso lado, e pela fé podemos resistir às tentações, mesmo quando ninguém está por perto para nos observar. Meus irmãos, a presença de Deus conosco deve ser suficiente para que confiemos nele em todos os momentos da nossa vida. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da lição de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificações. Não esqueça de assinar o nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira. Também faça seu comentário, compartilhe esse vídeo aí na sua igreja com seus amigos, irmãos e professores da Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima semana. Que Deus vos abençoe sempre.